Salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Será que a oportunidade ao povo de Israel? Sai daí não, fica comigo até o final, vamos junto. Mas antes, querido, não deixe de se inscrever no canal, né? Se está assistindo o canal aí e não está inscrito, clica aí, é bem rápido, não vai atrapalhar o seu tempo, nem ocupar espaço aí no vídeo que você está assistindo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que a gente coloca no canal. Seja Reels, seja uma meditação ou pregações, mas tem sempre uma palavra, com certeza, para ser bênção para a tua vida. E eu te peço, querido, só gentileza, faz esse favor para nós aí, curta o vídeo, comenta, compartilha nas suas redes sociais, envie esse vídeo ao maior número de pessoas possível. Vamos fazer esse vídeo alcançar mais e mais pessoas, porque estamos aqui diariamente com esse objetivo, de alcançar vidas, trazer um despertamento, fazer pessoas mudarem de vida, serem transformadas, impactadas pelo poder que tem na palavra de Deus. Não tem em mim, não tem no que eu prego, mas como a gente está meditando a palavra, versículo a versículo, a própria palavra salta aos olhos e fala ao coração. Vamos contar contigo? Vamos junto? Nessa tarefa aí, nessa missão de ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nunca foi tão fácil fazer isso. Com um simples compartilhar de vídeo a gente consegue alcançar mais vidas do que a gente imagina. O texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 18, os versículos são 4 e 5. Apocalipse 18, versículos 4 e 5, diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Se a gente olhar esse versículo de uma maneira completamente isolada, é por isso que é bom quem está acompanhando aí desde o início de Apocalipse, né? Se não está acompanhando desde o início, pelo menos aí a partir do capítulo 6 ali, embora as 7 cartas de Apocalipse falem muito a respeito de todo o Apocalipse, digam muito respeito a todo o Apocalipse, por isso várias vezes nos vídeos lá, se você já assistiu, você vai se lembrar aí que a gente comenta lá, olha, memorize isso aqui, entende isso aqui, porque isso aqui vai ser útil para todo entendimento. Porque todos aqueles alertas para as igrejas, principalmente com relação à prostituição, ao envolvimento nos cultos idólatras, pagãos, as práticas imorais sexuais que haviam já na época, que havia um apontamento de que aconteceria também no final dos tempos. Então todos os alertas válidos para as igrejas, ali para as 7 igrejas, são válidos exatamente como preparação para o povo de Deus, para aquilo que viria depois, porque o que viria seria exatamente dentro daquele modelo, dentro daquilo que Deus apresentou as 7 cartas do Apocalipse. Então, está tudo interligado o livro do Apocalipse. É muito difícil e até, em algumas situações, perigoso você analisar uma parte isoladamente. É bom olhar sempre o contexto. Por quê? Quando você olha para esses versículos aqui, o 4 e 5, muita gente, ao olhar só para esse versículo, tem um entendimento e aí fica pensando que aqui está narrando, está falando a respeito do arrebatamento. Mas a gente já viu em outras situações, outros textos, e aí vale sempre aquela máxima de interpretação da Bíblia, né, querido? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, há vários outros versículos que apontam num caminho contrário. Agora, esses versículos aqui apontam em que direção? Será que está falando do povo crente, do povo cristão, da igreja de Cristo? Ou será que está falando do povo de Israel, do povo judeu? Então a Bíblia traz muita explicação e é por isso que nesse vídeo, a gente vai ler vários outros textos bíblicos exatamente para trazer esse entendimento. Então aqui está falando do arrebatamento, aqui está falando do povo de Israel, vamos descobrir junto? Então é por isso que te convido até o final exatamente para a gente meditar sobre isso. Já alertando que é sempre perigoso você tirar a conclusão de um único vídeo aqui ou de um único versículo, principalmente do livro do Apocalipse. Toda a Bíblia já é horrível fazer isso, já é tremendamente perigoso fazer isso, mas do livro do Apocalipse então é pior ainda porque está falando de uma sequência de vários atos. Então tem os seus simbolismos, tem as suas coisas difíceis de entender o Apocalipse, mas tem coisas que Deus vai mostrando assim muito claramente, como por exemplo, em vários versículos que a gente viu, aquele que era, que é e que há de vir, de repente tem um momento ali da Bíblia que esse há de vir para de dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é falado
um tempo ali até um determinado momento. Apocalipse, a partir de um determinado momento, é falado apenas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, já não fala mais, o Espírito diz às igrejas. Então são vários fatores que vão ajudando a gente a somar para esse entendimento do que está sendo falado aqui no capítulo 18. Por isso que muita gente se confunde até com relação à mulher de Apocalipse 17, se é a mesma do 12. Porque se você olha isoladamente, você tenta tirar as conclusões olhando só aquele trecho da Bíblia, vai gerar confusão e vai trazer problema. Por isso que é importante olhar versículo a versículo primeiro e depois você tira o teu entendimento da escatologia. Mas não dá para você fazer uma escatologia sem ler versículo a versículo, sem analisar versículo a versículo, sem entender toda essa sequência histórica. Então quero destacar 3 pontos aqui para a gente responder todos esses questionamentos. Se aqui é do arrebatamento, se é o povo de Israel, o que está falando aqui nesses versículos 4 e 5. Primeira coisa, querido, que a gente precisa, antes de mais nada, entender, lembra que a gente falou que a partir do capítulo 17, versículo 7 de Apocalipse, há uma série de 7 mensagens de julgamento sobre a Babilônia. Dessas 7 mensagens, uma está no capítulo 17, que aí vai do versículo 7 a 18. Então, do 7 a 18 do capítulo 17 de Apocalipse é a primeira mensagem de julgamento sobre a Babilônia, e as outras 6 mensagens estão dentro do capítulo 18 de Apocalipse. Então, depois daquelas sucessões, que a gente vem falando daqueles vários ciclos, né, dos selos, das trombetas, das vozes, vindimas e tal, vem aquela figura, então, daquele outro ciclo, que são as 7 figuras simbólicas e tal. Então, aqui são os 7 julgamentos, as 7 características ou 7 mensagens de julgamento, explicando o julgamento da Babilônia, ou seja, Deus dá esse parecer com relação ao seu julgamento da Babilônia. As 3 primeiras mensagens desse julgamento são mensagens angélicas de condenação e destruição. A primeira, a partir do versículo 7 do capítulo 17 de Apocalipse, e aí tem do 1 ao 3, que é o vídeo passado, o vídeo anterior, que aí exatamente a divisão é o quê? Depois destas coisas, divide para a segunda mensagem de julgamento. E a terceira mensagem angélica de condenação e destruição, a terceira mensagem de julgamento aqui da Babilônia, são os versículos que vão do 4 ao 8. E o divisor de águas ali, para a gente entender isso, é exatamente essa expressão, ouvir outra voz do céu. Então, se no versículo 1 fala depois destas coisas, no versículo 3 já vai falar ouvir outra voz no céu. É esse divisor de águas aqui, é essa divisão de tempo, a divisão de mensagens. Então você pode marcar aí na tua Bíblia que aqui no versículo 1 é a segunda mensagem angélica de destruição e no versículo 3 é a terceira mensagem angélica de destruição. Exatamente essas expressões, depois destas coisas, e ouvir outra voz do céu, exatamente como uma virada de página, né? Uma mudança num quadro. Agora vem uma nova história. Então essas expressões elas dão esse sentido. Agora vem uma nova história. Agora a gente está... E vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de uma outra coisa, de uma outra questão. Então esse ouvir outra voz no céu é essa virada de página. E qual foi a voz dita do céu? Qual foi a voz que Deus falou? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então Deus aqui está preocupado com um determinado povo, para que não haja essa participação com todos os pecados da Babilônia e com as consequências que nós falamos aqui no vídeo passado, e vamos falar principalmente no próximo vídeo, as consequências de toda prostituição e de todo pecado da Babilônia. Quem é esse povo meu, afinal de contas? Então primeiro vamos ler alguns versículos bíblicos. Vamos lá para Isaías 48, 20. Leia todo o capítulo 48 de Isaías, mas aqui a gente vai ler o versículo 20. O versículo 17 está falando, o teu Redentor, o Santo de Israel, diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Mas a gente vai ver muito essa figura da Babilônia nos livros de Isaías e Jeremias, palavras proféticas contra a Babilônia. Não era a Babilônia da época, mas já era a projeção de Deus para a Babilônia que viria no futuro. O versículo 20 de Isaías 48 diz, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra.
dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Opa! Jacó, rapaz, aqui já está trazendo para nós um pouco de uma interpretação, um pouco de luz para a gente entender aquele povo meu. Essa expressão povo meu, aqui em Isaías, está direcionando para os descendentes de Jacó. Quando a gente está falando descendente de Jacó, a gente está falando de quê? Quem é Jacó? Jacó é Israel. Mas a expressão Jacó é usada como diferenciação em relação a Israel, no sentido de que Israel seria o povo convertido, é o povo que venceu, que lutou contra Deus e venceu e é amigo de Deus. E Jacó já é o usurpador, já é o pecador, já é aquele povo que se voltou contra Deus. Então, quando a Bíblia faz essa distinção depois, né, de José, principalmente, Jacó e Israel, quando vai falando disso, está fazendo referência a um povo pecador ou a um povo liberto, a um povo mais devoto, um povo mais resiliente, um povo mais capaz de permanecer firme na palavra do Senhor, um povo mais obediente. Jacó já está se relacionando mais a um povo desobediente. Porém, o livro lá de Isaías 48, versículo 20, vai dar uma direção do que é esse povo meu de Apocalipse 18. E um outro texto também é Jeremias 50, versículo 8. Vai falar assim, olha: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. Então está falando aqui da invasão do povo do norte, que é aquilo que a gente já falou em outros textos aqui, exatamente até do rio Eufrates. Tem pesquisa aí pela palavra Eufrates no nosso canal. Você vai ver que a gente tem um vídeo falando exatamente sobre a questão da seca do rio Eufrates e a invasão do povo do norte. A Bíblia fala de 200 milhões de soldados entrando por ali, que é o que diz no livro do Apocalipse. Então essa expressão povo meu aqui de Apocalipse capítulo 18, você pode ler também Jeremias capítulo 51, do 6 ao 45. O Jeremias capítulo 51 todo vai falando sobre o poder e a queda da Babilônia. O versículo 5 de Jeremias 51 vai falar: Israel e Judá não enviaram do seu Deus. Toda essa associação, o versículo 6 de Jeremias 51 vai falar: fugir do meio da Babilônia. João ouviu, né? Não foi usada por João, mas João está relatando a voz que ele ouviu. Retirai-vos dela, ou seja, fugir do meio dela. As mesmas expressões usadas mais de uma vez no livro de Jeremias e no livro de Isaías. Então, o que a gente consegue extrair do texto aqui, não só em função da expressão utilizada, que é a mesma usada em Isaías e Jeremias, e dentro dessa coerência que a gente vem analisando no livro do Apocalipse, é que esse povo meu aqui é o povo judeu. Então, o mais provável aqui, aliás, é muito difícil que isso seja relacionado ao arrebatamento, porque vai mudar uma série de outros textos, mas não mudando os outros textos, seguindo a sequência e coerência que a gente vem analisando, não está falando aqui de arrebatamento, mas está falando de uma oportunidade para o povo judeu. Lembra que a gente está falando do final da grande tribulação, já se passaram os 3 anos e meio, as 2 testemunhas já morreram, ressuscitaram, subiram aos céus. Os últimos 3 anos e meio de muita prostituição, de muita idolatria, de muita perseguição por parte da própria besta, além dos flagelos de Deus, isso tudo vai chocar o povo judeu, e muitos do povo judeu, chamados remanescentes, se aplicam então a esse momento aqui, que eles vão ter essa oportunidade de optar e falar assim: eu não vou escolher me misturar, eu não vou fazer essa opção de misturar, exatamente como no capítulo 1 de Daniel, no livro do profeta Daniel, vai falar que foi a escolha de Daniel. O capítulo 1 de Daniel vai falar ali, eu gosto muito daquela expressão, aquilo falou muito ao meu coração e fala sempre
diante das dificuldades da vida, quando a gente enfrenta as adversidades da vida, eu lembro da escolha de Daniel. Por que eu lembro da escolha de Daniel? Porque aquela escolha determinou todo o futuro de Daniel. Então, se eu imito, vamos falar assim, né, uma expressão, mas se eu tomo como exemplo, como modelo, a decisão de Daniel, eu estou entrando em toda aquela promessa, em toda aquela vida, e todas aquelas vitórias de Daniel também. E qual a expressão usada ali que mexeu no meu coração? Daniel escolheu firmemente, ou seja, teve dúvida, pensou em várias coisas, ponderou, mas ele tomou uma decisão firme. Ele falou, tem várias opções, mas quer saber de uma coisa? Eu vou escolher Deus, eu quero Deus, porque é isso que eu decido para a minha vida. E aquilo foi determinante para toda a trajetória. Daniel nunca teria vivido tudo que ele viveu, nem os seus amigos, se não fosse aquela decisão. Por isso que às vezes uma decisão num momento crucial da nossa vida determina todo o nosso futuro. Então essa expressão povo meu, a gente vê muito mais coerência bíblica. Nós vemos aqui dentro da nossa coerência de estudo aqui do Apocalipse, está se relacionando ao povo de Jacó, ao povo de Israel, ao remanescente de Israel, que está ali com o coração apertado, refletindo sobre todas as coisas e olhando as Escrituras, apontando para Deus. Então, é a chance que Deus está dando ao povo de Israel de ser redimido. E a terceira coisa que a gente vai chamar atenção nesses dois versículos, repare, é algo bem interessante. O versículo 5, repare em algumas expressões, né? A gente vai destacar atos iníquos. Esse é o nosso terceiro ponto, a expressão atos iníquos. Mas esses atos iníquos, repare nas expressões do versículo 5. Os seus pecados se acumularam. O que é acúmulo? É um ato, outro ato, outro ato, outro ato, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não existe acúmulo de uma coisa só, cara. Não tem como você acumular uma coisa só. Acúmulo são várias coisas. Você só acumula o que são várias coisas. Quando você fala aí, o prêmio da Mega Sena está acumulado. Por quê? Mais de um sorteio aconteceu e aqueles valores ali foram acumulados. Você só acumula mais de uma coisa. Então, quando está falando que os seus pecados se acumularam, foram vários pecados sucessivos que foram ali lançados, jogados, estão sendo colocados e estão acoplando ali. Então, a gente está falando de um espaço de tempo em que as coisas estão sendo acumuladas. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, esses atos iníquos, a gente precisa dar uma olhada lá na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2. Eu te peço também para ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 também é muito interessante para ler. Mas a gente vai ler aqui 2 Tessalonicenses 2, está o texto aí na legenda, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar de uma sequência. Qual é essa sequência, 2 Tessalonicenses 2? Qual é essa sequência aqui dos versículos 3 e 4? Está falando de apostasia, depois da apostasia, a revelação do homem da iniquidade, é o filho da perdição. Depois vai falar da questão de que ele se levanta contra tudo que é relacionado a Deus ou a culto, presta atenção nisso. E a quarta coisa é que ele vai se assentar no santuário de Deus, ou seja, o templo de Israel vai ser reerguido. Mas o erguer do templo de Israel é uma quarta etapa de uma sucessão de 4 etapas. Então, a apostasia é uma época em que a Igreja de Cristo vai participar, que são a época daqueles 6 primeiros selos, onde muita gente de dentro da igreja vai ceder a essa pressão da Babilônia. Então, veja que o que a gente vai destacar aqui de atos iníquos acumulados, essa expressão do versículo 5 do capítulo 18 de Apocalipse, é que em um bom tempo, não foi uma coisa que aconteceu de repente, não são atos iníquos lançados de repente, jogados de repente,
A população da Terra, ela foi sendo envolvida nisso. Por isso a gente tem estudado o livro do Apocalipse, para que a gente se desperte para não se permitir ser envolvido, para a gente não se deixar ser levado, nem pela agenda ESG, nem pela agenda da ONU 2030, querida. Agora, 2023, vai ter uma conferência da ONU muito importante, e eles estão martelando em tudo aquilo que a gente já falou aqui, principalmente com relação aos flagelos. Se você não assistiu, assista os vídeos dos flagelos que a gente falou aqui no Apocalipse, e você vai entender por que a ONU está batendo tão forte naquelas questões que ela está falando na COP28, a COP28, que é uma preparação da 30, que está acontecendo agora em 2023, vai começar dia 30 de novembro. Se você está assistindo esse vídeo depois desse prazo, dá uma olhada, pesquisa aí nas coisas e nos vídeos correspondentes e dá uma olhada no nosso canal, que você vai ver que foi tudo falado. A Bíblia já anunciou e a gente aqui já deixou vídeos aqui falando, preparando o povo para essa agenda ESG e essa agenda ONU 2030, que vai envolver ações de 2023, 2024, 2028, para pressionar. Você vai ver como há uma pressão sobre o povo de uma maneira impositiva. Essa pressão impositiva, eles decretaram que a camada de ozônio está sendo afetada, já houve um decreto deles e você simplesmente é obrigado a fazer, e toda a população mundial está sendo obrigada a atender a essa agenda. E aí, por causa disso, vem a apostasia. Por quê? Porque muita gente está abraçando o que a ONU está dizendo como verdade, se esquecendo da palavra de Deus. Aí o homem da iniquidade vai ser revelado. Por quê? Primeiro você apresenta um problema e você deixa o povo apavorado com aquele problema, para depois vir uma pessoa e apresentar a solução. Essa é a melhor estratégia de marketing e de venda. Eu faço você sentir sede para depois eu vir oferecer uma Coca-Cola bem gelada. É óbvio que você vai comprar a Coca-Cola de mim, porque eu já botei na tua cabeça que você está morrendo de sede e que aquela Coca-Cola gelada, obviamente, só em eu abrir, eu nem preciso falar, eu vou abrir aquela latinha, pronto, teu olho vai brilhar, você fala, quanto você quer nessa Coca, que eu preciso dela. Precisa por quê? Porque eu mesmo fiz você ter essa necessidade disso. Então, essa estratégia de marketing, isso é uma estratégia de venda. Você cria na pessoa a necessidade e depois você apresenta a solução. Então é assim, se primeiro está sendo gerado todo um problema de clima, está esquentando o sol, que vai interromper a internet, que vai ficar várias semanas sem internet por causa de tempestade no sol, e lua que está mudando de cor, tudo em função da ação do homem. O homem é o culpado, você é o culpado, você tem culpa. A sacola plástica que você consome, o canudo que você consome, a colher de plástico que você consome, você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado. Aí você se sente acuado e a pessoa fala assim, mas eu tenho a solução para aliviar essa tua culpa, depois que você já está carregado de tanta coisa que jogaram na tua cabeça. Sem fundamento científico nenhum, sem parâmetro científico nenhum, mas você já se sentiu acuado, você vai aceitar de pronto a solução. Isso aconteceu na pandemia, que a gente viu durante todo o ano de 2020, a gente viu isso acontecer, pessoas denunciando a própria família, pessoas prendendo mulher na praia, ou mulher que estava sentada na praça passeando com o cachorro. Então, e várias pessoas aplaudindo isso. Então a gente já viu isso acontecer, a gente já viu, eu não estou falando de coisa aqui que é impossível, a gente já viu isso acontecer. Então essa iniquidade sendo dita aqui em Apocalipse 18, ela está sendo acumulada, são vários atos, várias coisas acontecendo que não são do dia para o outro. O ser humano está sendo pressionado a aceitar um problema, a assumir uma culpa da destruição do mundo. O mundo está sendo destruído e a culpa é sua. Por que estão jogando nas tuas costas a culpa? Porque quando apresentar a solução, você vai se sentir aliviado. Ah, que bom! Ainda bem que surgiu alguém para tomar essa decisão. Cuidado, querido. Cuidado, porque antes da revelação do filho da iniquidade, há a apostasia. E a apostasia é o período de atacar os cristãos e o povo de Deus. Agora, aqui em Apocalipse 18, os cristãos firmes, permaneceram firmes, que não cederam a essas pressões dos organismos mundiais, não estarão mais presentes aqui, e aqui está falando do povo de Israel. Beleza, gente boa? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe
rica e abundantemente.